Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal da Gazeta de São Paulo, o G Mais Esportes. Sou Leonardo Sandri e estou aqui com um convidado mais do que especial, o dono, o fundador do Arquibancada Tricolor, Ricardo Senna. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Léo. Prazer estar aqui com todo mundo. Sempre muito legal falar de São Paulo, falar do trabalho também, que é bom, né? Quando você alia aquilo que você gosta de fazer ao trabalho, aí não é trabalho, né? Então vale muito a pena. Obrigado pelo convite. A gente que agradece pela sua presença. Para você que está vendo esse vídeo, a gente tem entrevistas também com a Pri Senhorães, com o Gabriel Sá, com o Murilo do Timão na Veia e com o Daniel Augusto Júnior, fotógrafo histórico do Corinthians, que inclusive lançou um livro do Cássio. Então vamos começar esse bate-papo falando um pouco de você, né? Apresentando para o pessoal sua formação e como que surgiu essa ideia da criação da Arquibancada Tricolor. Cara, legal. É meio curioso porque assim, minha formação é toda em tecnologia, cara. Eu sempre trabalhei com TI. Bom, sonho de infância, todo mundo queria ser jogador de futebol. Sempre tive essa vontade de trabalhar com esporte de alguma forma. E mantinha em paralelo a minha carreira de tecnologia essa paixão por esportes, né? Então, entregando a idade, né? Eu consumia muito a revista Placar, porque não tinha internet, né? Minha internet era essa. Então, adorava, devorava futebol o tempo inteiro, o dia inteiro, e queria trabalhar com isso de alguma forma. E aí, em paralelo à minha carreira na área de tecnologia, eu achava que eu podia escrever de repente, então comecei escrevendo em alguns sites, colaborando com alguns sites antigos, né? Na época tinha Site Proibido, tinha o Tricolor Mania, e aí o Tricolor Mania foi onde eu comecei escrevendo algumas coisas, acompanhando o dia a dia do São Paulo, e aí se formou um grupo lá, até que esse site encerrou as atividades no formato que ele operava na época. E aí em 2008, junto com um amigo meu que escrevia lá também, o Mário Pravato Júnior, né? Hoje está em Lisboa, um dos meus sócios. A gente pensou assim, vamos criar o nosso, né? Vamos criar um espaço nosso onde a gente possa escrever sobre o São Paulo, porque essa galera se juntava para ir para os jogos, né? Então não era só o dia a dia escrevendo e cobrindo notícia, mas era uma forma de juntar amigos para ir para os jogos, né? E naquela época, São Paulo campeão de Libertadores, campeão do mundo, começando a ganhar o primeiro, segundo brasileiro seguido ali. E a gente criou, em 2008, um espaço que seria um fórum de debates na época, era um formato muito popular. E a gente criou naquela semana onde o São Paulo foi eliminado pelo Fluminense com o gol do Washington no último minuto na Libertadores. Eu falei, começamos mal, né? Já erramos, né? Só que aí a gente pensou assim, cara, se até o fim do ano a gente tiver umas 200 pessoas, tá tudo bem. E aí, no final daquele mês, já tinha 300. Em qual plataforma? Era um fórum PHPB, na época, que era um fórum de debates. Isso era muito popular, naqueles idos, quando a internet era mato. E aí a gente começou a montar ali os tópicos, né? E a gente já falava do dia a dia, de marketing, de política, várias coisas. Era só você e mais um. Era só eu e o Mário nessa época. E depois, com o tempo, foram entrando mais alguns amigos, alguns colaboradores. A gente começou a expandir as ações, cobrir alguns temas que não eram tão populares, né? Então falávamos muito de marketing, reforma do Morumbi, e era muito divertido. Que continua em alta até hoje, Continua, né? Se vê que passa o tempo, continua muito igual. E aí esse formato ele foi se expandindo, porque aí a demanda também, até para a gente se reinventar na internet, né? E a demanda dos leitores pediam e necessitavam lá de um acompanhamento mais frequente. A gente foi para as redes sociais. Então, na época, criamos Twitter, YouTube, Instagram, Facebook, né, e tudo isso. E aí a gente começou a crescer muito, né? O que era uma brincadeira, era um hobby, acabou virando uma obrigação, porque quando a gente não postava, virava cobrança. O pessoal falava, e aí, cadê o tema do dia, né? E aí foi ficando divertido. Só que aí também começou a ficar pesado, porque aí a minha vida começou a se dividir. Eu tinha que trabalhar no meu emprego formal, que era em tecnologia, e aí, ao mesmo tempo, eu tinha que dar atenção e criar conteúdo no Arquibancada. E aí, não era monetizado na época? Até então, não. A gente tinha alguns patrocínios, publicidades pequenas, né? Que a gente já achava absurdo. Alguém querer pagar para anunciar com a gente, né? Na época era muito absurdo. E isso cresceu muito, cara. E aí, quando teve alguns acontecimentos, assim, 2012, 11,
Não, 2012. A gente cobriu um evento que era em comemoração ao Mundial do São Paulo. A gente foi pretensiosamente lá no São Paulo e falou que queria cobrir um evento que ia ser num navio, que a gente ia transmitir ao vivo, não sei como. Transmitimos, conseguimos. E aí teve 2013, o São Paulo numa crise, não ganhava jogos, a gente fez uma brincadeira, tacou sal grosso no Morumbi, jogou em volta do estádio, na escada do vestiário, e o São Paulo ganhou o jogo. Contra o Fluminense. Contra o Fluminense. Aí aquilo viralizou, foi a primeira vez que a gente saiu assim na TV, aí virou matéria de Globo Esporte, de vários canais. Foi muito bom. Lembro que teve um jogo antes que o São Paulo ia ganhar, acho que era contra a Portuguesa. O Luiz Fabiano faz o desvio, o Aloysio, o boi bandido, impedido, empurra a bola pro gol. Aí o gol é anulado, o Luiz Fabiano, daquele jeito, quase briga, sai na mão com o Aloysio, mas no jogo seguinte deu certo. É verdade, é verdade. Cara, foi muito divertido. Aí esses episódios meio que viralizaram a gente. E aí a gente foi crescendo bastante nas redes, criamos o site também, né? E aí foi o formato que vai se mantendo até hoje aí. E o projeto do YouTube? Então, o YouTube, a gente abriu o canal no YouTube no dia que o Luiz Fabiano voltou para o São Paulo. Porque foi a maior festa que a gente viu para um jogador no Brasil. Né? Não tinha essa coisa que tem na Europa, de um jogador se apresentar e tal. São Paulo criou aquele evento, a gente foi lá. E aquele dia a gente gravou e falou, pô, temos que colocar em algum lugar, criamos o YouTube. Até então, o YouTube, cara, vou te falar que até o ano passado era um canal que a gente não dava tanta atenção. A gente tinha lá uns 40, 50 mil inscritos, mas a gente colocava conteúdos e não emplacava, não ganhava views e tal. Um ou outro viralizava bem e não ecoava. E a gente pensou até em desistir do YouTube. Só que aí, ano passado, a gente até brincou lá internamente, porque virou uma questão de honra. Porque a gente vê tanta porcaria no YouTube, tanta gente fazendo coisa errada, ou falando coisa besteira, fake news, que a gente falou, pô, não é possível, tem que dar certo. Aí a gente começou a criar uma grade diária. A gente começou a criar um boletim na hora do almoço. O Gabriel Sá veio trabalhar com a gente, depois que saiu da Jovem Pan, para trazer informações de mercado, de contratações. E ele sai muito em alta da Jovem Pan também. Cara, ele saiu bem. Então quem não conhecia o Arquibancada Tricolor ainda já falou, ó, pro Gabriel Sá já chama a atenção. Fez um impacto, porque ficou meio que assim, a gente tirou ele da Jovem Pan. Mas foi um conjunto de fatores ali, porque ele estava saindo. E ele contou que você ainda tirou dinheiro do bolso, escondeu dele assim para trazer e deu certo. Deu certo, cara, deu certo. Ele é um cara muito bom, muito competente. Diz ele que tem 19 anos, eu acho que é mentira, ele deve ter 19 de carreira. Mas aliou muito bem, o timing foi muito bom, né? Porque ele já tinha uma moral boa com acertos, né? De contratações, de furos de reportagem. E a gente estava precisando de um setorista, a gente estava na busca de alguém para apurar e trazer essas informações. Cara, casou muito bem. E aí, quando ele veio para o Arquibancada, ele trouxe o público dele, a gente também trouxe o nosso público para ele. Acho que deu uma liga muito boa, né? E aí a gente começou a crescer muito. E aí, no ano passado, a gente começou a cobrir os jogos fora. Então ele vai em todas as partidas do São Paulo. Na Copinha ele foi em todas, né? Putz, ele ficou um mês em Araraquara, lá internado na Copinha. E a gente, assim, cada partida do São Paulo ele vai. Então é bom que ele tem 18, 19, tem pique para ir. Eu já não consigo muito, não. Mas todos os jogos o Arquibancada está presente. Então, zona mista, coletivas, a gente tem hoje a oportunidade, por sermos credenciados como imprensa também, a gente poder fazer perguntas, poder participar disso. E aí, às vezes, tem situações curiosas, que nem a TV ou a rádio manda um repórter para o local, mas o Arquibancada sempre está lá. No aeroporto vocês estão sempre, né? Também, Felipe tem trabalhado muito. Felipe é outro repórter nosso, Felipe Oliveira, e está se especializando em escalas de voo. Ele chega lá, o jogador chega lá de contratação, não está sabendo nem onde ele está, o Felipe já vai com o microfone do Arquibancada lá. Inclusive, me surpreendeu muito o Jamal Luiz em um dia já saber falar São Paulo melhor do que o Lugano, que... Português mais claro que o Lugano já. Então a virada de chave veio junto com a chegada do Gabriel Sá, e você acha que virou? Hoje o YouTube é o principal ou ainda é o Instagram? Como que tá? O site? Hoje a gente chegou num ponto, cara, que assim, a gente consegue manter esses três pilares do Arquibancada muito fortes, né? A gente tem o site, que tem uma redação,
comandada lá pelo Mário Pravato, né, que é meu sócio, com a Vanessa Dias também, que é nossa editora-chefe. E aí a gente cobre notícias 24 horas, né? Até pelo fuso horário do Mário ajuda muito, né? Eu vou dormir, ele está acordando. Então, a gente tem um site muito forte, com apuração de notícias. Tem as redes sociais também muito fortes. Se somar, claro que sobrepõe os usuários, mas se somar tudo, tem 1.700.000 seguidores em todas as redes. A gente abre uma rede nova, tipo Threads, Blue Sky, aí já aparece um monte de gente seguindo, isso é muito legal. Mas o YouTube ele ganhou essa importância também, muito grande. Desse ano especificamente, a gente passou a ter um investidor também, o João Zawit, que ele ia entrar muito como um investidor inicialmente. Hoje ele é nosso sócio também. Então, em abril, com a entrada dele, com a chegada dele, a gente conseguiu organizar o Arquibancada como uma empresa, mesmo como a gente já estava no caminho, e conseguir montar uma grade diária. A nossa pretensão era criar uma TV para o São Paulino no YouTube. Um dia pode ser que a gente tenha uma plataforma própria nossa, mas no YouTube, como é mais popular e acessível, então hoje você tem no YouTube programação ao vivo o dia inteiro. É a Cazé TV do São Paulo. Não sei se a gente chega nesse nível um dia, mas a ideia é sim, quem sabe, né? E aí, quantos funcionários, ou no geral, né, os participantes, colaboradores do Arquibancada Tricolor tem hoje? Hoje a gente está em torno de umas 23 pessoas trabalhando no Arquibancada. Somando os 3 pilares. Somando os 3 pilares, porque a gente tem, além da galera que está na frente das câmeras, né, que tem muitos jornalistas, pessoas de rádio, TV, que estão conosco, né, que são conhecidas do torcedor, tem o pessoal do backstage, né, então produção, redatoria, você tem técnico de som, tem várias mídias sociais. Então, tem muita gente mesmo que vou te dizer, até o ano passado, para a gente era impossível. A gente achava que ia ser um sonho distante, né? E a gente começou a ver que era possível, mas que também era necessário para a gente entregar algum trabalho com qualidade, né? Então, para a gente poder ter vida, dormir, ter vida social, se alimentar e poder entregar um trabalho bom, era necessário, e a gente está, se Deus quiser, ainda expandindo mais. No seu caso, ainda é mais difícil com o fuso horário, né? Poxa, um sócio está em Portugal, o outro está no Texas. Aí o Gabriel está viajando o tempo inteiro. Só eu que estou aqui, né? Então, haja fuso horário. Mas aí os funcionários, eles são fixos, porque tem alguns participantes que também fazem parte de outras empresas. E aí, como que fica o acordo? É participação por semana, recebe o tanto para fazer aquela semana? Ou é um valor fixo e vai fazendo o cronograma? A gente tem basicamente um acordo mensal com os colaboradores, né? Então, tem alguns colegas e amigos que trabalham, né, em alguns canais de mídia tradicional. O exemplo da Pri, né, que veio aqui participar de um podcast com vocês. Ela trabalha na TNT. Então, a TNT gentilmente cedeu essa possibilidade para que a Pri pudesse trabalhar conosco. Então, ela participa na medida da agenda dela de conteúdos nossos, produz conteúdo também com Arquibancada e sem atrapalhar o trabalho principal dela. Outros amigos de rádios, né, também. O Chacon, né, que é da Jovem Pan. A Yara Oliveira, da Transamérica, né, que também colabora conosco. Agora o Vitor Boni, da Jovem Pan. Então, tem uma série de pessoas. E aí, também, outro diferencial são ex-jogadores, né? Então, entra o Wilsinho, que também agora está bombando em rede social, em canal de YouTube também. O Renan Teixeira, que era volante, campeão do mundo, também está conosco. E a nossa ideia do YouTube era criar conteúdos diferentes, para não ficar tudo a mesma coisa, né? Então, tem um programa para análise tática, um que é mais debate, tem entrevista, tem resenha matinal. Quantos programas são hoje para o YouTube? Olha, hoje são mais ou menos uns 8 ou 9 programas diferentes, quadros diferentes. A gente está produzindo agora para base, para cobertura de base, futebol feminino, basquete também, que a gente está começando a desenhar. E um programa novo que a gente vai ter mais para interação com os nossos espectadores, assinantes também, porque a galera quer participar, né? Então é justo, né? O pessoal está construindo a Arquibancada, então é justo que eles participem. A gente está montando um programa novo para eles também. E aí você citou o Wilsinho. O Wilsinho é um cara que até hoje defende muito um técnico que não está mais no São Paulo, que iniciou a temporada, que é o Carpini.
que inclusive algumas pessoas citam uma semelhança sua com o Carpini. Não acho. Aí você que está assistindo decide se acha que parece ou não. Mas eu queria que você comentasse desse cenário de 2024, o começo com o Carpini, se quiser falar um pouco da saída do Dorival também, e agora com o Zubeldia, o cenário que o São Paulo se encontra e se você acha que em alguma das 3 frentes que o São Paulo está vivo vai sair campeão. Eu tô bem otimista que o São Paulo saia campeão nesse ano. Eu não gosto de ficar otimista assim demais, mas eu tô bem otimista, porque eu acho que assim, o elenco do São Paulo ele é diferente de outros anos. A gente não vê um elenco descompromissado. Você vê que os caras saem exaustos dos jogos. Às vezes pode até estar correndo errado, né? Mas os caras entregam tudo que tem. Então, você tem alguns caras que se identificam muito, o torcedor se identifica muito. O Lucas, por ser quem ele é, fora da curva. O Caleri, que é um cara que se doa o jogo todo. O próprio Luciano, que tem um amor e ódio ali, né, de alguns, mas é um cara que a galera se identifica também. E aí a gente até poderia comentar, por exemplo, quando chega um cara muito diferente disso, ele não é aceito até pelo grupo. Ele não tem uma recepção boa, como foi o caso do Rames, né? Que volto a repetir aqui, eu falei para Pri também, quem diria que mudar de 19 para 55 não era a solução do problema. Né? Não era o problema, né? Talvez se ele ficasse com a 10 geraria outros problemas, né? Mas eu acho que assim, esse elenco ele tem um bom potencial para conquistar títulos. Você vê que em jogos grandes, esse time se comporta diferente. A gente fez jogos bons contra Flamengo, Palmeiras, Botafogo, que são os 3 principais do Brasil. Contra o Atlético Mineiro também, embora esse jogo eu acho que foi muito atípico, que foi logo após a infeliz Não perda. deveria nem ter tido o jogo, né? Não deveria também, mas a gente entende também que tem outras questões, né? Mas foi uma situação atípica, né? Agora, eu acho que assim, na parte do comando técnico, cara, é um ano conturbado, se a gente for ver. O São Paulo está muito bem pelo que aconteceu, porque a gente começa o ano com o Dorival. De repente ele vai para a seleção um dia antes da pré-temporada começar. Aí você já desmorona um trabalho que estava vindo de um título. Que a janela também foi feita pensando nele. Pensando nele, no que ele montou. Aí é feita uma aposta no Thiago Carpini, que eu, na época, até comentei. Falei, cara, é uma incógnita, porque ele faz um bom trabalho, sim, no Água Santa, no Juventude. Era uma aposta, poderia dar certo, então é muito fácil depois ser engenheiro de obra pronta e falar, não, o cara foi péssimo e foi mal. Eu acho que... e até a Supercopa estava indo bem. Até ali estava bem. Quebrou o tabu em Itaquera, ganhou um título contra o Palmeiras, até então o melhor time do Brasil, junto com o Flamengo. Cheguei até a fazer uma coluna aqui para o site da Gazeta, Semana Mágica de Thiago Carpini. Exato. E aí depois... Aí ruiu a coisa toda. Então talvez até um pouco por inexperiência dele, de comando, enfim, outros fatores. Mas não deu certo. E aí você tem uma nova troca de por um cara que teria vindo antes, né? Quando o Dorival saiu, que era o Zubeldia. E aí já é uma outra metodologia de trabalho, um outro modelo. Outro idioma. Outro idioma, que também, cara, isso influencia muito. Embora metade do elenco seja espanhol, fale espanhol, mas culturalmente é diferente. A postura do Zubeldia, a energia dele é diferente. Até tem que segurar um pouco a onda às vezes, né? Então, por tudo que aconteceu, cara, eu acho que a gente está muito no lucro, mesmo que não seja campeão. Claro que o torcedor vai falar, imagina, tem que ser campeão. Claro que tem que ser. Mas se não for, não é terra arrasada. A gente tem aí 3 trocas de técnicos em um ano, que é muita coisa. Aí, nesse caso, não é culpa da diretoria. Você pode até falar, pô, mas a aposta no Carpini foi errada. Tudo bem, mas é engenheiro de obra pronta. Né? Nesse caso, eu não atribuo à diretoria esse caso. Agora, com tudo isso que mudou, você ainda consegue trazer um Lucas, manter, né, o Lucas e renovar. Você consegue, na medida do possível, trazer alguns reforços e manter o time competitivo. Então, eu acho que o São Paulo pode brigar. Tem outras coisas erradas referentes ao São Paulo, mas eu acho que em montagem de elenco e preparação para os campeonatos, eu acho que o São Paulo tem tudo para brigar de frente com qualquer time. Se tivesse que colocar em ordem, Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Qual que você acha que tem mais chances e menos chances e ali é que está no meio? Putz, é até meio pretensioso falar isso, mas eu acho que em termos de chances, por garra, por desenho de tabela, de confrontos,
e momento, talvez eu acho que a Libertadores é um caminho onde o São Paulo está hoje, no dia de hoje, com mais pé de igualdade que os outros. Porque você pega lá, o Flamengo é um super time em elenco, tem suas lesões, seus desfalques agora. River Plate com Gallardo, monstro também, difícil, provavelmente joga em casa uma final eventual. Aí você tem o Atlético, né, do outro lado. Do nosso lado, o Botafogo, que é, se não, o melhor time do Brasil no momento. Então, assim, mesmo assim, eu acho que o São Paulo briga no mesmo pé de igualdade com esses. A Copa do Brasil, a derrota em casa, ela dá uma desanimada um pouco. Embora eu acho que seja possível o São Paulo reverter. Algo me diz que vai para os pênaltis. Mas é possível. E o brasileiro, para título, eu já acho muito difícil. Porque você tem que ter um elenco mais numeroso. O São Paulo oscila ainda bastante. Mas é um time em formação para pelo menos a gente voltar a brigar no G4, G6 do brasileiro, que a gente estava muito distante, né? A última tinha sido com o Diniz, né? Que até vejo alguns torcedores comentando na internet que o trabalho do São Paulo vem. O Diniz volta a ganhar clássico, fazer o time acreditar que pode ser campeão. Rogério Ceni faz o time chegar em finais e não vencer, mas pega aquela cancha. Chega o Crespo. O Crespo, depois do Diniz, já é campeão antes, né? Sim. Chega o Rogério, acostuma o time com finais. E aí chega o Dorival para conseguir terminar o trabalho. É verdade. Vem o Carpini, que é campeão, não dá, mas você não acha que esse ano está bem parecido com o ano passado, até pelo momento da troca? O momento que troca Rogério por Dorival, se eu não me engano, foi um dia antes do que trocaram o Carpini pelo Zubeldia. Exatamente, foi a mesma época, né? Cenário parecido, eliminação de Paulista nas quartas. A diretoria decide manter para demitir depois. O cenário se repete, né? Então, tem tudo isso. Eu acho que, por exemplo, o elenco ele comprou muito o discurso e a filosofia do Zubeldia. Teve até um episódio recente que o São Paulo teve uma oscilação no Brasileiro, quando perdeu para Vasco, Cuiabá, que tentaram implantar uma crise, que houve um racha com o técnico. Eu falei, cara, sinceramente, claro, isso pode acontecer, mas eu acho muito cedo, porque até sexta-noite, então, o elenco abraçava ele. Sábado, depois do segundo tempo, então, ruiu, aconteceu alguma coisa ali, o São Paulo estava ganhando do Vasco de 1-0, né, até então. Então, às vezes acontecem essas narrativas aí meio inventar tóxicas. A história da prancheta, né, que foi do Rogério com o Cícero em 17. Até teve, né, mesmo, mas isso acontece. Mas assim, tem essas coisas, isso, lavagem de roupa suja, discussões, isso acontece. Mas um racha mesmo no elenco eu achava muito cedo. E aí, então, a gente vê na sequência o São Paulo voltando a ganhar. Agora oscila de novo, faz parte no meio de um ano. Agora, eu acho que assim, a mudança constante de treinadores, ela atrapalha, ela é ruim. Mas às vezes é necessário quando não está dando liga. E no caso do Rogério, eu torço muito para ele voltar ainda e ser campeão no São Paulo. Mas ali a coisa tinha se perdido um pouco, era necessária a troca. No caso do Carpini também aconteceu isso. Você acha que foi em qual momento que ele se perde? O momento que ele faz assim para a torcida do Ituano? O momento que ele muda o discurso, que no começo ele tinha aquele discurso tenho muito a aprender, e depois no fim ele chega numa coletiva com uma lista explicando quais são os lesionados e por que ele não está vencendo? Cara, teve algumas questões que eu acho que foram muito de inexperiência também, né? Quem sou eu para falar isso? Mas, por exemplo, São Paulo ganha, acho que do Palmeiras ou do Corinthians, e ele vai numa TV mostrar a mesa tática. O boleiragem do Sport TV. São coisas que ele poderia ter se preservado mais. No dia a dia, com o elenco, talvez... Com o Muricy também? Com o Muricy também, eu acho que talvez houve um distanciamento. Há também uma parte de culpa da diretoria em não respaldar algumas questões, porque, assim, foi a nossa aposta, beleza. Então, respalda. Nas primeiras crises, você larga o cara ali. Por exemplo, eu achei um desrespeito a forma que foi tratado o Carpini no São Paulo e Flamengo, no Maracanã. Que ele já estava demitido ali e ele vai dar uma coletiva sozinho lá para dar as explicações para uma derrota. E é um jogo que o São Paulo esperava perder, o Carpini, naquele bumba meu boi, quase arrancou um empate no final do jogo. Quase ainda ganha. Quase ainda ganha um ponto. Então, assim, são algumas questões de dia a dia ou de gestão de pessoas, de elenco, que eu acho que são complicadas. Mas, no geral, eu acho que às vezes tem que ter essa troca quando se perde totalmente. Então, infelizmente, chegou nesse ponto.
Mas eu acho que esse elenco ele tá criando essa casca, como você falou. Eu vou entregar a idade de novo, mas o time que ganhou a Libertadores e o Mundo, e depois 3 brasileiros, ele não começou ali em 2004, em 2005. Ele começa lá naquela Sul-Americana de 2003, quando tem a voadora do Luiz Fabiano e tal, quando o São Paulo pega jogos duríssimos e é eliminado nos pênaltis para o River Plate no Morumbi, com a torcida aplaudindo de pé a raça do time, e ali você cria casca. E para mim o jogo simbólico do São Paulo, campeão do mundo, é no Paulista de 2005, se eu não estou enganado, São Paulo e São Caetano no Anacleto Campanella, onde a gente vira um 3-1 para 4-3. Ali você cria um espírito de time guerreiro, copeiro, que o São Paulo vai lá e ganha do Liverpool depois. É ali que é formado. Então, eu vejo que assim o São Paulo tá criando isso nesse momento. Tem esse jogo já desse elenco atual ou ainda vai chegar? Eu acho que vai chegar. Porque assim, o São Paulo ele ganha uma Copa do Brasil onde ele não era o favorito. O cenário era todo contra. Você pega ali, é um roteiro de filme. A gente pega o Palmeiras, melhor time do Brasil até então. Elimina os caras ganhando no Morumbi e fora. Pega o Corinthians, que é um rival que fica engasgado, porque a gente sempre tem azar. Mata-mata, o Corinthians tem vantagem. Infelizmente. Itaquera tem um círculo de sal que o São Paulo não ganha, não é possível. Ganhou esse ano, ainda bem. Aí o São Paulo perde lá. Na volta tem o Lucas, faz uma partida fenomenal. Reeditando o Raí. Digna do Raí de 98, exatamente. Aí elimina o Corinthians. O clima do Morumbi naquele dia, pra mim, é igual os de Libertadores com São Paulo com o Tele. O clima, sabe? Aí vai pra uma final, ganha do Flamengo no Maracanã. Ah, tava em crise, não importa, ganhou lá. Conquista um título inédito. Chega grande, né? Campeão de tudo. Tem toda essa turbulência no ano. Bate de frente com o Palmeiras, com o Botafogo, com o Flamengo. Eu acho que no momento que aconteceu o São Paulo e São Caetano de 2005, esse time ele vai para cima. E isso pode acontecer, de repente, numa Libertadores. Pode ser num jogo contra o Atlético aí, numa Copa do Brasil, ou até num Brasileiro. Então, eu acho que no momento que isso acontecer, esse time ganha um nível de confiança, que já tem, mas vai ganhar um nível de confiança e botar medo nos outros. Precisava ganhar, né? Ganhou, agora... É. Hoje já seria o quê? O quarto mais potente assim do Brasil, atrás de Botafogo, Flamengo e Palmeiras? Eu acho. Porque assim, você tem uma primeira prateleira que pode até doer pro São Paulino ouvir, mas... A parte financeira também conta bastante. Tem a parte financeira, tem tudo isso e é a realidade. Hoje Botafogo, Palmeiras e Flamengo estão num nível diferente, né? Isso é inegável. Eu acho que nessa segunda camada, o São Paulo está ali. E se o São Paulo conseguisse se acertar financeiramente, pô, ele pode chegar lá nesse primeiro patamar, sim. Então, é uma tarefa difícil, né? E aí, falando do Zubeldia, se você tivesse que escolher uma coisa que você gosta e uma coisa que você não gosta, uma crítica ou um elogio. Sim. Cara, crítica, eu acho que assim... Falta tempo também, né? Mas ter mais variações táticas. Ele está começando a implementar, mas acho que precisa melhorar um pouco isso aí. Substituição demorada demais. E os auxiliares deles também, principalmente, né? E a questão da energia dele em excesso. Porque ele ficou suspenso contra o Atlético, né? E aí o auxiliar faz a primeira alteração com 45 do segundo tempo. Não devia nem fazer. Acho que foi o Alexandre do Anotações Tricolores, chegou até a soltar. Acho que foi ele. Que foi a substituição mais tardia da história do São Paulo. Pois é, não devia nem fazer, né? Mas eu acho que assim, essa questão também do excesso de cartões, tudo bem que está rolando já uma perseguição, mas ele criou essa imagem também. Então eu acho que ele precisa se controlar mais, até para dar o exemplo para alguns jogadores do elenco que têm a mesma pegada. Então essas são as minhas críticas ao Zubeldia, de sistema de jogo e tudo. Agora, de elogio, ao mesmo tempo você tem essa mesma energia dele, caótica. Que contagia o campo. Pô, contagia. Teve um jogo, acho que foi contra o Tajeres. Ele sai correndo do banco para comemorar o gol lá atrás do gol, que aquilo eu falo, mano, o jogador que não sentir isso daí já morreu. Porque você contagia, você ganha o elenco, ele abraça os caras no sentido assim de apoiar, de dar chances. Todo mundo tá jogando. Até jogadores que a gente fala, pô, o Eric merecia mais rodagem, merecia mais tempo, o William Gomes e tal. Esses caras estão ganhando oportunidades. Então, o Zubeldia me parece ser um cara muito humano nesse sentido, de ler isso bem
e de conseguir ganhar o elenco nessa pegada aí. É o que ele fala de planejamento e realmente o William Gomes vem ganhando tempo agora, que até me surpreendeu uma coletiva dele, que ele fala que ele é muito humilde na coletiva, mas na parte que perguntaram da base, ele falou, vocês podem ficar tranquilo que eu sou bom nisso, a nossa comissão é boa nisso, eu sei o que eu estou fazendo. Exato. Menos de um mês depois vem o William Gomes começando a ganhar tempo e fazendo boas partidas. Sim, sim. E aí tem a rodagem do elenco, que agora vem a janela de transferência e o São Paulo se reforça. Então eu queria que você comentasse, né? Chegaram Jamal Luiz, Santiago Longo, Marcos Antônio, o Juan Tressoldi. Isso. O Sabino acho que dá para incluir porque ele não chega do começo, mas também não chega agora, ele chega nesse meio tempo. E a efetivação, né? A compra do Michel Araújo. Isso. Como você classifica essa janela de transferência? Bom, de todos esses aí, a gente tem muitas incógnitas, né? São muitos nomes que, honestamente, eu falo lá no Arquibancada, cara, eu nunca vi jogar. Não vou mentir aqui, eu acompanho o campeonato, as eliminatórias lá da Irlanda Europa. do Norte. A Irlanda do Norte joga assim, nunca vi, sinceramente. Santiago Longo, putz, eu vi uma vez um jogo do Belgrano. Não dá para eu tirar conclusão sobre isso. Juan Tressoldi, a mesma coisa. O próprio Sabino. A grande maioria da torcida tinha como referência os jogos pelo Sport, até contra o São Paulo, onde ele faz gols. Mas eu acho que assim, às vezes é muito até mais vantagem você trazer caras que não são tão badalados, porque muitas vezes esses caras chegam com fome, com vontade de jogar e mostrar serviço. A gente vê que, infelizmente, temos exemplos recentes de caras muito badalados ou consagrados que não deram em nada, né, no São Paulo. Então, eu acho que assim, a gente tem que dar esse benefício da dúvida, esse voto de confiança. É claro que, às vezes, você analisando scouts e números, podem ser números que você fala, putz, não anima, tal. Mas eu acho que os grandes times campeões do São Paulo sempre tinham esses carregadores de piano. O Sabino era um cara que estava muito malquisto pela torcida por um episódio lá que aconteceu de aquecimento, algum mal-entendido, enfim, coisas que aconteceram, mas se mostra uma grata surpresa. Ele Principalmente entra na saída de jogo. Na saída de jogo, no jogo aéreo, é um cara que entra bem nos jogos, entrou numa fria, numa roubada contra o Palmeiras no Allianz, num esquema de 3 zagueiros que nunca foi usado pelo Zubeldia, joga muito bem, para mim é o melhor em campo, firme. Então você tem ali um cara como esse. Você tem o Marcos Antônio, que deixou uma ótima primeira impressão, né? Se movimenta muito bem, parece ter características semelhantes ao que o Alisson desempenhava, que é uma grande perda. Então é um cara que está talvez até pedindo passagem para ser titular. Então eu acho que se esses outros nomes, como Jamal Luiz, o próprio Santiago Longo, tiverem essa mesma pegada, eles vêm para suprir posições muito carentes para o elenco. Lateral esquerda, que a gente estava meses precisando. Um primeiro volante marcador, que com a perda do Pablo Maia, a gente só tem o Luiz Gustavo, né? E o Juan Tressoldi para repor a saída do Diego Costa. Então, eu acho que aí foram contratações pontuais para posições necessárias. Eu estou torcendo muito para que dê certo, porque aí não tem essa badalação. Os 10 milhões para ficar em definitivo com o Michel Araújo também foi uma... Essa talvez... A melhor partida dele, talvez, pelo São Paulo, tenha sido contra o Vitória, aquele jogo de lateral. Que ele vai bem. Ele vai bem ali. É um cara que, assim, ele é muito esforçado. Michel Araújo é um cara que é um cara para compor elenco muito, muito importante, sim. Ele teve jogos sensacionais, né? Drible curto, controle de bola. Pô, tem uma agilidade ali, uma velocidade interessante. Teve momentos que ele oscilou para baixo, né? Não foi tão bem. Mas eu acho que para compor, sim. Esse ano ele tá abaixo, né? Esse ano ele tá abaixo, mas é aquilo também. O Rato estava abaixo, que teve lesão. O Nestor não tá bem ainda nessa temporada, pode ser que recupere. Então, é meio que natural acontecer. O ponto é que, assim, o mercado é inflacionado também, né? Então, hoje você não vai conseguir trazer jogadores muito bons sem gastar uma grana, né? Se quer jogador titular para resolver, cara, é muita bala na agulha que você tem que ter. E hoje o São Paulo não tem, né? Então é a janela considerada boa. Olha, hoje dá para dizer que... O que dava para fazer... O que dava para fazer foi boa. Porque, claro, a gente teve uma novela enorme do Alexandro, do Thiago Mendes, nomes que são mais chamativos, né? Mas eu acho que dentro do possível foi bom.
Que a lateral esquerda, o São Paulo até dá um... Não sei se um azar, porque ele anuncia o Djamal Lewis. Um dia depois sai a notícia que o Alex Telles fica sem clube e vai pro Botafogo. Chegou até a pipocar uma notícia do Renan Lodge, que o PVC soltou, que o São Paulo estaria negociando. Mas para vocês que estão assistindo, o Djamal Lewis, um review rápido do jogador. Ele seria um jogador parecido com o Wellington. É um jogador veloz que apoia bem no ataque. A diferença dele pro Caio Paulista, por exemplo, talvez seja a força física. Que ele não pula muro também, né? Acho. Importante para a torcida também esse detalhe. Mas que parece que ele tem um cruzamento muito bom, um índice de acerto de cruzamento alto. Santiago Longo seria aquele camisa 5, que quase não existe mais, porque a maioria é mais 8 do que 5, então ele seria aquele pitbull. Seria o que talvez o Luan fosse antes dele acabar se lesionando. Sim. E o Marcos Antônio, um excelente controle de bola, um jogador que, como você disse, supre bem a ausência do Alisson, claro que com suas proporções guardadas, né? Sim. E o Juan Tressoldi, ele sai bem do Grêmio, mas ele foi eleito o pior zagueiro da Série A Team pelo Sassuolo. Então, aí dá para esperar. O Sabino também chega criticado, né? E até agora está entregando. Pois é, então. Eu acho que assim, a gente tem que esperar para ver jogar, né? Tem jogador que funciona num clube só, tem jogador que não funciona em outros. O Caleri é um grande exemplo disso. Nenhum clube ele funcionou. Nasceu para jogar no São Paulo. Aqui o cara é uma máquina de fazer gol. Embora tenha torcedor que não concorda, mas pouquíssimos. Mas assim, o Caleri é um cara que é um exemplo disso. Você tem grandes jogadores que foram para a Europa, não deram em nada. O próprio Gabigol. Pedro. Flopou em qualquer lugar que foi lá, mas aqui o cara é monstro. Então, assim, tem isso também. Às vezes o cara não se adapta. Então, vamos esperar, ver jogar, para depois tirar a conclusão. Tem gente que é especialista, né? Não, eu vi, o cara é isso, é aquilo e tal. Ou então, não, é ruim. Não dá para cravar. É difícil. Então, já indo para a nossa reta final, nesse final a gente deixa umas perguntas um pouco mais abertas, talvez mais difíceis. Então, avaliando o time do São Paulo hoje, excluindo os lesionados, quem está à disposição, qual seria a sua escalação ideal? Hoje, cara, eu sou muito fã de esquema com 3 zagueiros. Eu acho que, na minha pretensiosa escalação, eu colocaria 3 zagueiros. Então, Rafael no gol, colocaria Arboleda, Alan Franco e Sabino na zaga, ou Ferrarese. Quem no meio? No meio seria o Lucas. No miolo da zaga. Não, no miolo da zaga, o Arboleda. Nas alas, né? E aí alas, porque aí eles param de defender ou tentar defender e atrapalhar. Então, o Wellington ou Jamal, vamos ver como é que vai ser. Rafinha ou Igor. Moreira... O Moreira, para mim, é o melhor de todos, mas ele se lesiona muito, infelizmente, né? Mas qualquer um dos 3 de ala ali, eu acho que iria bem. Volantes. Eu poderia jogar com 2 volantes, sim. Isso não significa que o time seria retrancado, porque eu colocaria um para proteger. Poderia ser ou Luiz Gustavo ou ou o Santiago Longo, né? Se ele entrar com essa característica. Mais à frente, para ajudar a saída de bola, o Marcos Antônio, hoje na frente do Bobadilha. Eu acho que ele estaria à frente, escalaria ele. O Lucas seria o central, para mim. Ali o cara central ali para arrancar no meio de campo, com a ajuda dos alas. Então, para mim seria isso. E no ataque, Luciano e Caleri, porque para mim o Luciano funciona lá na frente. Editando tipo Luciano e Brenner. Também, exato. Que foi onde ele foi artilheiro do Brasileiro. O Luciano, para mim, cara, eu entendo a relação de amor e ódio da torcida. Talvez tenha sido a pior partida dele pelo São Paulo, o jogo contra o Atlético. Eu acho. As 2 últimas foram muito abaixo. Mas eu acho assim... O Luciano é um cara que me irrita muitas vezes também. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto muito dele também. Ele prende muito a bola, né? E aí, quando dá certo a jogada dele prender, achar um passe ou um gol, é gênio. Quando ele perde a bola, ele é... Então. E aí, você tem que colocar ele onde ele rende mais e onde ele atrapalha menos. Então, para mim, o Lucas seria o cara da arrancada no meio de campo. Para o Caleri não ficar isolado, o Luciano jogaria mais perto dele. E o Luciano tem uma ótima finalização, fazedor de gols. E é o cara que às vezes está morto no campo e ele vai lá e decide. Então, 3-5-2 com o Lucas no meio, Caleri e Luciano no ataque. E aí, se fosse colocar os lesionados de volta? Se fosse considerar? Putz, aí eu colocaria... São muitos, né? Pablo Maia, Alisson, Ferreirinha... Então, eu para mim,
Pablo Maia e Alisson titulares, absolutos. Voltariam para o time. Moreira na direita, para mim é o mais técnico. O Rafinha é muito bom nesse sentido, mas ele já está numa descendente da carreira, eu acho. Então Moreira ficaria na direita. O Ferreirinha seria a minha arma de segundo tempo, sabe? Para até mudar o esquema para um 3-4-3 com pontas. Ferreirinha e Eric seriam os caras agudos, ou o William Gomes também. E aí o Rato e o Araújo perderiam mais espaço. Brigariam por vaga ali no decorrer do jogo, característica, mudar o elenco, mudar a formação. Usaria também como possíveis 12º, terceiro jogador, sabe? Perfeito. E para fechar, do elenco atual, top 5 ídolos. Do elenco atual, ídolos, cara, cada um tem um critério de eleição. Se você achar que o quinto, quarto não chega a ser ídolo, mas pelo menos o que mais se aproxima serve também. É que assim, nomear como ídolo é uma coisa muito particular, né? Para mim são outros critérios, mas dos caras que eu admiro muito hoje, o Caleri é o número 1, é um cara que eu respeito demais, é um cara, acho que monstro, assim, de postura, né, conduta e tal. O Lucas, cara também que, além do futebol, um cara que tem uma conduta impecável. Rafael é um cara que eu acho muito correto, um cara muito na dele, low profile, não tem muita mídia, mas tá ali, é um cara correto. O Luciano, porque é o cara que desperta amor e ódio de rival, de São Paulino, é o cara que você tem que ter um cara assim, sabe? É o bad boy do time, então tem que ter. Então o Luciano tá ali também. E um outro cara que eu acho ali muito ali é o Alisson, cara. O Alisson passou por maus bocados, foi muito criticado no início, superou tudo isso. Hoje ele é um cara imprescindível pro time e pro elenco. Rafinha e Arboleda, então... Também são caras muito importantes, legais também, eu acho que são... Arboleda completou, acho que 8, 7 anos de clube recentemente. É o mais antigo do elenco, né? Mas eu acho que eles têm a sua importância, sim. Mas se fosse fazer um top 5 ali, para mim seriam esses. E alguém dispensável do elenco hoje? Putz, dispensável, cara? Não, eu acho que todo mundo é importante hoje. Dispensável, assim... isso é um ponto só rapidinho também. A gente não pode... A gente tem que tomar... A gente toma muito cuidado na arquibancada de não confundir a crítica profissional de jogo com a pessoal. Porque o futebol, por ser muito visceral, as pessoas opinam com o fígado, as pessoas confundem, por exemplo, uma má partida de um jogador e vão na rede social do cara, estraçalhar ele. Eu acho muito errado isso aí. Então, tecnicamente, você tem alguns jogadores que estão abaixo ou que não... Talvez até por poder de venda para equilibrar as contas. Também, né? Que você pode negociar e vender e tal. Mas eu acho que, assim, é separado do lado pessoal. Então, dispensável, eu acho que, assim, só no ponto de vista de negócio, eu acho que o São Paulo precisa fazer caixa com alguém da base que não vai usar e alguns titulares que não vão ser aproveitados. Aí. Nestor, por exemplo, muito falado. Que poderia ser não porque ele não seja importante, mas porque teria um valor... Pode ter um valor de mercado. Nestor, Pablo Maia, acho que era um cara que ia ser vendido se não fosse a lesão esse ano, né? Então, para mim, acho que os caras que vão sair primeiro por venda são Nestor e Pablo Maia. Perfeito, então. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Você gostaria de acrescentar alguma coisa que a gente não falou? Não, eu queria só agradecer o convite, né? Deixar o reforço aí para vocês conhecerem também o trabalho do Arquibancada Tricolor. Redes sociais, site, nosso YouTube. Sempre tem 2, 3 lives diárias, né? Então sempre tem conteúdo ao vivo, variados, né? Para você não ficar vendo a mesma coisa sempre. Então eu deixo o convite aí para quem quiser conhecer o Arquibancada Tricolor, que a gente está aí sempre ao vivo. Muito obrigado. Deixa o seu like nesse vídeo. Se ainda não for inscrito, se inscreve no canal. Ativa o sininho para receber as notificações assim que sair vídeo novo. Também siga nossas redes sociais, nosso Instagram. E muito obrigado. Até a próxima.